Boa noite, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo a este momento sagrado do anoitecer, onde o cansaço do dia encontra o consolo do céu e o coração ferido encontra o bálsamo da graça. Hoje, vamos mergulhar juntos em uma oração vespertina inspirada no Salmo capítulo 4, um salmo de confiança absoluta, de paz que transcende toda a lógica humana, de um homem que aprendeu a deitar e dormir sem medo, mesmo cercado de adversidades. Se este dia foi pesado, se os pensamentos não param, se o coração carrega angústias que a noite não consegue silenciar, saiba que você chegou ao lugar certo. O Senhor que criou as estrelas e ordenou a escuridão da noite é o mesmo que vela sobre você agora, neste instante preciso. Terminar o dia com Deus não é um ritual, é um ato de fé, é dizer ao Senhor: confio em Ti mais do que nas minhas próprias forças. Davi, mesmo perseguido e incompreendido, encontrou neste salmo a chave para dormir em paz, confiado no Senhor. Essa mesma paz está disponível para você esta noite. Escreva nos comentários a palavra confio como declaração de fé antes de dormir e convide alguém especial para orar junto. Fique até o final desta oração antes de dormir, porque cada palavra foi preparada com amor para o seu coração. Deixe as preocupações sobre os ombros de Deus e receba desta noite o descanso renovador que somente Ele pode oferecer, como prometeu àqueles que amam. Respire fundo. A noite chegou e o Senhor está aqui. Oremos. Senhor, chegamos diante de Ti nesta oração vespertina com o peso do dia ainda nos ombros, mas com o coração aberto para receber Tua paz. Como Davi declarou no Salmo capítulo 4, versículo 8, em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Recebemos esta promessa como nossa esta noite, porque ela foi escrita também para nós, para cada coração que chega cansado ao fim do dia, buscando descanso verdadeiro. Ensinai-nos, Pai, a entregar suas preocupações a Deus antes de fechar os olhos, soltando tudo que tentamos controlar ao longo das horas. Nossas mãos querem segurar demais. Nossa mente quer resolver o que ainda não tem solução. Mas Tu és o Senhor da noite e do dia, o guardião do nosso sono. Protegei nossos pensamentos agora. Lavai nossa mente de toda a ansiedade acumulada e substituí cada preocupação por uma certeza inabalável, a de que estamos nas Tuas mãos. Ensinai-nos a imitar Davi, que em meio às aflições clamou a Ti e foi ouvido. Recebei nosso clamor também. Nesta noite, a confiança renovada e o descanso em Tua presença nos esperam com ternura e amor. Pai, muitos de nós carregamos mágoas de relacionamentos que feriram fundo ao longo deste dia. Palavras que cortaram, silêncios que pesaram, olhares que julgaram sem compreender o interior. Reconhecemos, Senhor, que o coração humano é frágil e que as feridas deixadas pelos outros doem de um jeito que só Tu podes alcançar e curar verdadeiramente. Nesta oração, antes de dormir, pedimos que Tua mão toque cada memória dolorosa e a transforme com Teu amor, que restaura tudo. Libertai-nos do rancor que envenenaria nossa noite e roubaria nosso descanso merecido e santo. Assim como Davi foi incompreendido por aqueles que o rodeavam, mas escolheu confiar no Senhor, também nós fazemos esta escolha agora. Depositar diante de Ti o peso das relações difíceis. Curai os vínculos que se quebraram. Restaurai a confiança onde ela foi destruída pela traição amarga. Abrandai os corações endurecidos, tanto o nosso quanto o daqueles que nos causaram dor. Fazei desta noite um ponto de virada em nossa história de reconciliação e amor fraternal verdadeiro. Senhor, intercedemos agora por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras nesta noite, os que deitarão sem saber de onde virá o sustento de amanhã para seus filhos amados e esperançosos.
Levantai a cabeça dos que estão abatidos pela escassez, dos que sentiram vergonha ao não conseguir prover o que a família precisava. Porque tua palavra declara que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Abri portas, Senhor, portas que nenhum homem pode fechar, portas de provisão inesperada surgindo como o maná no deserto, no momento exato em que a necessidade se mostrou maior que tudo. Terminar o dia com Deus em oração por nossas finanças não é fraqueza, é sabedoria espiritual profunda. Ensina-nos a confiar no teu tempo, mesmo quando os números não fecham e a conta parece impossível. Dai discernimento para administrar os recursos que já temos com equilíbrio, gratidão e generosidade. A provisão do Senhor chegará de formas que jamais poderíamos imaginar ou planejar com nossas mentes. Faz-te conhecido como Jeová Jiré, em cada lar que esta noite orar com fé genuína em tua fidelidade. Pai, cobrimos em oração todos os que enfrentam doenças, seja nos seus corpos, suas mentes ou almas. Os que deitarão esta noite com dor física, com diagnósticos assustadores ecoando nos pensamentos, com tratamentos que cansam o corpo e provam a fé de maneiras que só quem passa pode compreender. Toca com o teu poder soberano cada célula enferma, cada tecido desgastado, cada órgão que precise da tua intervenção milagrosa e do teu poder que não tem limite nem fronteira para agir maravilhosamente. Envia teu Espírito Santo como médico celestial sobre os leitos dos enfermos nesta hora da oração vespertina. Renova as forças dos que estão exaustos de lutar, dos que acordaram mais uma vez precisando de forças, já sem saber de onde tirar forças. Mas ainda creem, ainda confiam, ainda esperam em ti, ó Senhor. Consola os familiares que velam ao lado dos doentes. Enchei seus corações de esperança sobrenatural. Dai aos médicos e enfermeiros sabedoria além do conhecimento humano para conduzirem cada tratamento. Seu Senhor que sara, o Deus que restaura, o Criador que conhece cada detalhe do corpo que formou. Senhor, intercedemos pelos lares em crise, pelas famílias que viveram tensão e conflito ao longo do dia, pelas crianças que sentiram o peso de um ambiente carregado sem entender exatamente o que acontecia. Entra nesta noite em cada cômodo desses lares como o príncipe da paz, dissolvendo toda a discórdia com tua presença que transforma o ambiente antes mesmo de as palavras de reconciliação serem ditas. Amolecei os corações dos casais que se olharam com dureza, que falaram com rispidez por exaustão, deixando para depois conversas importantes que precisam acontecer com amor e escuta verdadeira real. Ensina-nos, Pai, a levar para a noite não os ressentimentos, mas a decisão de recomeçar com graça. O perdão não apaga o que aconteceu, mas abre o caminho para que algo novo e belo possa florescer. Restaura matrimônios abalados, revive o afeto onde ele esfriou sob o peso da rotina e do cansaço. Cobre cada filho com tua proteção, cada pai com tua sabedoria, cada mãe com tua ternura constante. Faz dos nossos lares santuários da tua presença, onde tua paz governe e teu amor permaneça aceso. Pai, nesta oração vespertina, levantamos diante de ti os que enfrentam solidão nesta noite escura, os que fecharão a porta do quarto sem ter com quem compartilhar como foi o dia, as conquistas, as dores, os que comerão sozinhos, que não receberão uma ligação, que sentirão o silêncio como um peso físico pousado sobre o peito. Dizemos a eles por meio desta oração: o Senhor está presente em cada detalhe. Fazes companhia ao solitário, sentas à mesa dos que comem em silêncio, velas pelo sono de quem chora. Envia sinais do teu amor a cada um deles, sinais pequenos, mas inconfundíveis que digam: não estás só. Desperta em nossas comunidades o olhar atento para os que carregam a solidão em silêncio ao nosso redor.
Usa-nos como instrumentos de tua companhia, para que nenhum irmão se sinta esquecido pela humanidade. Transforma o silêncio da noite solitária em espaço de comunhão profunda e real com o Espírito Santo. Preenche o vazio do coração com a tua presença, que é mais real do que qualquer abraço que os braços dão. Sê o amigo que nunca parte, o companheiro fiel que conhece o nome de cada um dos que clamam a ti. Senhor, intercedemos pelos que carregam o peso do luto nesta noite, os que perderam alguém amado e ainda estão aprendendo a existir em um mundo que parece incompleto sem aquela presença especial. A dor da perda não tem prazo certo, não segue calendário, não respeita a chegada da noite nem da manhã. Ela surge nas horas mais silenciosas, nas mais barulhentas, quando menos se espera e com força total. Consola, Pai, cada coração em luto com a certeza de tua palavra. Não choramos como os que não têm esperança, porque em ti há a promessa da vida eterna e do reencontro com os que partiram confiando em Jesus Cristo. Envolve os enlutados como um manto de paz nesta oração antes de dormir. Alivia o peso da saudade profunda. Permite que esta noite seja de um descanso mais suave, onde o sonho não seja apenas ausência, mas refúgio. Renova as forças dos que precisam continuar vivendo com a mesma intensidade, mesmo carregando a dor da perda. Mostra-lhes sinais de tua ternura ao longo dos dias difíceis que seguirão depois das noites choradas assim. Seu Deus de toda consolação, o Pai dos que sofrem, o guardião dos que dormem com o rosto molhado de lágrimas. Pai, nesta oração vespertina, cobrimos com especial cuidado as crianças e os jovens desta geração. Os pequenos que foram ao leito com medos que não sabem nomear, que precisam de colo e de segurança. Os adolescentes que carregam pressões invisíveis aos olhos dos adultos, ansiedade sobre o futuro, comparações cruéis alimentadas pelas redes sociais que nunca desligam e sempre cobram perfeição irreal. Céu escudo sobre suas mentes vulneráveis nesta noite, Senhor. Guarda seus sonhos e seus pensamentos. Desperta pais e mães para ouvir mais, para perguntar com cuidado como realmente foi o dia dos filhos. Cria espaços de conversa verdadeira nas famílias, onde os jovens possam se abrir sem medo de julgamento. Encoraja os que se sentem perdidos, os que duvidam do próprio valor, os que comparam sua jornada à alheia. Diz a eles com voz clara e amorosa: foram criados com propósito eterno, amados com amor que não falha. Protege-os das armadilhas desta geração, das influências que querem roubar a pureza e a fé tão preciosa. Levanta uma geração de jovens firmes, enraizados em ti, confiantes na identidade que receberam do Pai. Senhor, intercedemos pelos trabalhadores que chegarão em casa esta noite exaustos do esforço do dia, os que deram o máximo em seus empregos e ainda sentem que não foi suficiente para alguém ou algo, os que foram preteridos em promoções, os que sofreram injustiças silenciosas no ambiente de trabalho, os que partem de casa antes do amanhecer e retornam depois que os filhos já adormecem cansados também. Reconhece, Senhor, cada esforço que passou despercebido pelos homens, mas foi visto pelos teus olhos. Nenhum trabalho feito com integridade e dedicação escapa ao teu olhar. Tu és o justo remunerador fiel. Dai descanso profundo aos corpos cansados esta noite. Restaura as forças para a jornada que virá amanhã. Abre portas de valorização e reconhecimento para os que trabalham com excelência em anonimato absoluto. Encoraja os que estão desempregados e que esta noite lutam contra o desânimo de mais um dia sem resposta. Faz surgir oportunidades que a olho nu pareciam impossíveis, conexões que só a tua mão pode orquestrar. Sê o Senhor do trabalho de nossas mãos, abençoando o esforço e multiplicando o fruto para a tua glória. Pai, oramos nesta noite por aqueles que estão em tratamento para vencer vícios e dependências diversas.
os que lutam contra cadeias invisíveis que prendem com uma força que vai além da vontade e da razão. Esta noite pode ser especialmente difícil. O momento de silêncio é quando as vozes do vício mais gritam, quando a tentação bate com força total e a vontade de ceder parece maior do que a de resistir firme. Mas tu és, Senhor, mais forte do que qualquer corrente forjada pelo inimigo para aprisionar teus filhos. A liberdade verdadeira começa quando entregamos nossas preocupações a Deus, inclusive a luta interna. Envolve com tua graça os que estão em processo de recuperação. Honra cada dia de vitória conquistado. Fortifica a determinação dos que recomeçaram várias vezes e desta vez escolhem de novo não desistir. Levanta ao redor deles pessoas de apoio genuíno, comunidades que acolham sem julgamento e com amor. Faz da oração desta noite um marco em sua jornada de libertação, um ponto antes e depois na história. Declara liberdade sobre cada vida que clama por ela neste momento. Liberdade plena, em nome de Jesus. Senhor, cobrimos em oração os que enfrentam batalhas emocionais silenciosas nesta hora da noite. A depressão que pesa como chumbo, a ansiedade que acelera o coração sem motivo aparente e visível, o transtorno que ninguém vê por fora, mas que transforma cada dia em uma batalha interna extenuante. Não há fraqueza em lutar desta forma. Há coragem imensa em continuar de pé, apesar da dor invisível. Sê o Senhor da saúde emocional, o curador das feridas internas, que nenhuma medicação alcança sozinha. Guia cada um ao cuidado profissional adequado. Remove o estigma que ainda silencia tantos que precisam. Usa terapeutas e psiquiatras como instrumentos nas tuas mãos para restaurar mentes e almas adoecidas. Consola os que chegaram ao fim deste dia com pensamentos sombrios que assustam e que não queriam ter. Envia teu Espírito como consolador imediato sobre cada mente perturbada nesta oração antes de dormir. Lembra cada um, tu não és esquecido, não és um fardo, não és definido pelo que sua mente diz a você. És amado, és necessário, és visto pelo Pai. E esta noite, o Senhor cuida de você com ternura total. Pai, intercedemos pelos idosos que encerrarão esta noite em solidão ou em meio a limitações físicas. Os que foram grandes no vigor da juventude e agora sentem o peso dos anos em cada gesto simples do dia. Aos que são esquecidos por filhos ocupados, aos que esperam por uma visita que demora a chegar, diz-lhes, pois, aos teus olhos continuam sendo preciosos, portadores de sabedoria que o mundo jovem tanto precisa. Cuida dos idosos com doenças degenerativas, com a memória falhando, com a dependência que humilha o orgulho. Envolve seus cuidadores com paciência renovada a cada manhã e com a consciência do privilégio que é servir. Nesta oração vespertina, cobrimos cada lar de idosos, cada quarto de hospital, cada cama de enfermaria. Faz com que esta noite seja de um sono tranquilo, cheio de sonhos suaves e da tua presença consoladora. Honra, Senhor, os que viveram décadas servindo a famílias, a comunidades, a igrejas e a Ti com fidelidade. Permite que os últimos anos de vida sejam marcados por dignidade, cuidado amoroso e paz espiritual profunda. Recebe-os em teu colo nesta noite, como um pastor carrega a ovelha mais cansada, com cuidado e com amor. Senhor, oramos agora por aqueles que carregam o peso de decisões difíceis adiadas durante este dia longo. Escolhas que têm consequências para muitas vidas, que envolvem caminhos sem volta e responsabilidades grandes. O medo de errar paralisa e a pressão de decidir corrói a paz que tanto precisamos para dormir tranquilos. Mas tua palavra nos assegura, em ti há sabedoria que supera toda a inteligência humana e toda a estratégia. Derrama essa sabedoria sobre os que precisam decidir.
Aclara o caminho que até agora parecia nebuloso demais. Dá sinais claros aos que clamam por direção. Usa pessoas sábias, circunstâncias e tua palavra como guia. A paz que excede todo entendimento seja o árbitro dos corações nesta oração vespertina de entrega total. Liberta-os da paralisia do medo e da ansiedade. Substitui a dúvida com a certeza de que tu vais guiar tudo. Quando terminar o dia com Deus em oração, a mente descansa porque sabe que as decisões estão nas mãos certas. Confia em nós, Pai, que não agiremos por impulso nem por pressão, mas pelo discernimento vindo do alto. Sé a voz suave que nos guia pelos caminhos certos no silêncio desta noite de reflexão e oração profunda. Pai, levantamos em oração os casais que passam por desertos relacionais áridos e dolorosos neste tempo. Os que amaram muito e hoje se encontram distantes dentro do mesmo teto, frios por mágoas acumuladas. Os que pensam em desistir depois de anos de esforço, que estão cansados de tentar sem ver resultados. Mas tu és o Deus que restaura desertos e faz brotar flores onde só havia pedras áridas e seca total. O amor que vocês tiveram no início não morreu. Está enterrado sob camadas de dor que precisam de cura. Envia teu Espírito para reviver o que parece morto, para reacender o que as circunstâncias apagaram. Cria oportunidades de diálogo honesto, de escuta sem defesa, de vulnerabilidade corajosa e verdadeira. Remove o orgulho que endurece os corações e impede que as palavras certas sejam ditas no momento certo. Sé a cola invisível que mantém unido o que os homens já teriam abandonado por fraqueza e por cansaço. Ensina os casais a orarem juntos antes de dormir, porque a oração antes de dormir fortalece laços eternos. Nesta noite, que comece uma nova história de amor fundamentada solidamente na tua graça redentora fiel. Senhor, cobrimos com oração as mães e os pais que chegaram ao final deste dia sentindo que falharam. Os que gritaram quando queriam ter sido calmos, os que não souberam responder à dor do filho com amor, os que trabalharam longe demais e sentiram a culpa de cada hora perdida que não voltará mais nunca. Mas tu és o Pai perfeito, que cobre as imperfeições dos pais imperfeitos com tua graça inesgotável e fiel. Consola os corações dos que amam seus filhos profundamente, mas que às vezes erram na forma de demonstrar. Renova a esperança de que amanhã é uma nova oportunidade de fazer melhor, de se aproximar com mais amor. Afasta a condenação que paralisa e substitui pela convicção saudável que transforma e faz crescer de verdade. Dai às mães e pais a sabedoria de Salomão para lidar com cada temperamento único de cada filho especial. Cobre as famílias monoparentais com provisão dobrada, com apoio de comunidade, com a tua mão sustentadora. Esta oração vespertina alcance cada pai e cada mãe que precisam ouvir. Você está fazendo o melhor que pode. Sés amado pelo Pai, e Ele equipa os que chamou para a missão sagrada de criar filhos em seu nome eterno. Pai, intercedemos pelos que enfrentam injustiças no campo jurídico e civil nesta noite difícil e pesada. Os que aguardam sentenças, os que foram julgados de forma errada, os que esperam por uma verdade que tarda. A impotência diante de sistemas que falham é uma das dores mais corrosivas para o espírito humano cansado. Mas tu és o juiz supremo que nenhuma corrupção alcança, cujos decretos nenhum homem pode revogar nunca. Levanta advogados e juízes de caráter reto, usa as leis humanas como instrumentos da tua justiça perfeita, sustenta os inocentes que aguardam em angústia, dai-lhes paciência para esperar sem perder a fé em ti. Revelai a verdade que está escondida, trazei à luz o que foi encoberto por interesses e por conveniências. Sé o defensor dos sem voz, o advogado dos que ninguém defende, o protetor dos que confiam em tua justiça. Terminar o dia com Deus em oração
pelos que sofrem injustiça é um ato de intercessão poderosa e necessária. Mesmo no silêncio da espera interminável, tua palavra garante: a justiça do Senhor prevalece sobre tudo. Faz da noite de hoje uma noite de paz para os que entregam suas causas nas mãos do juiz dos juízes eternos. Senhor, oramos pelos que servem em funções de risco nesta madrugada que se aproxima silenciosa e fria. Policiais nas ruas, bombeiros em alerta, médicos de plantão, motoristas na estrada escura e perigosa. Os que escolheram vocações que os colocam entre o perigo e a proteção de outras vidas todos os dias. Cobre-os com tua armadura espiritual, o escudo da fé que apaga todo projétil do inimigo visível e oculto. Dai agudeza de raciocínio nos momentos críticos, reflexos prontos, sabedoria diante das emergências reais. As famílias que ficam em casa dormirão com a paz de saber que os seus estão nas tuas mãos tão seguras. Protege cada viatura, cada ambulância, cada helicóptero, cada veículo usado a serviço da vida e do próximo. Afasta acidentes, minimiza os riscos, guarda de toda emboscada e de toda situação que ameace suas vidas. Esta oração, antes de dormir, cobre com especial carinho os que não dormirão para que outros possam dormir. Recompensa-os, Senhor, com saúde, com famílias fortes, com a satisfação de uma vocação vivida com honra. Sé sua proteção na escuridão da noite, o guardião que nunca cochila e nunca dorme sobre os que dependem. Pai, cobrimos em oração os estudantes que encerram este dia com o peso das provas e dos desafios acadêmicos, os que estudam com sacrifício, os que abriram mão de confortos para investir em um futuro mais digno, os que sentem que não conseguirão, que a matéria é difícil demais, que o tempo é sempre insuficiente. Envia teu espírito de sabedoria sobre cada mente estudiosa que clama por compreensão e por retenção. Torna o sono desta noite reparador e eficiente, para que a mente descanse e fixe o que foi aprendido hoje. Consola os que reprovaram, os que se sentiram humilhados por notas ou por avaliações injustas e duras. Um tropeço acadêmico não define o destino. Tu tens planos que vão muito além de qualquer nota ou média. Levanta mentores no caminho desses estudantes, professores que inspirem e não apenas transmitam conteúdo. Abre bolsas, oportunidades, portas que parecem fechadas para os que estudam sem condições financeiras. Terminar o dia com Deus em oração pelos estudos é confiar que o esforço feito com fé será recompensado. Sé o Mestre Supremo, o instrutor de toda sabedoria, e abre as mentes dos que te buscam com sinceridade. Senhor, intercedemos por aqueles que carregam em seus corpos limitações físicas permanentes e desafiadoras. Os que enfrentam cada amanhecer sabendo que o dia trará dor, que as limitações não sumirão ao despertar. A coragem de recomeçar com fé sob tais circunstâncias é uma das formas mais sublimes de adoração a Ti. Honra, Pai, a perseverança dos que não desistiram apesar de todos os motivos que teriam para desistir. Nesta oração vespertina, pedimos alívio para as dores físicas que acompanham o adormecer desta noite. Permite que o sono seja um intervalo de misericórdia, um momento de descanso das batalhas do corpo. Inspira pesquisadores e médicos a encontrarem soluções que aliviem o sofrimento de quem mais necessita. Usa as limitações desses filhos teus como testemunho poderoso da tua graça que sustenta o que o mundo abandona. Cobre suas famílias com a paciência necessária para servir com amor e sem amargura ao longo dos anos. Renova a esperança de todos os que passam por isso, a esperança de um corpo glorioso prometido por Ti. E faz desta noite de oração um toque de Tua presença sobre cada corpo que sofre e que clama por consolo. Pai,
Oramos pelos missionários e servos que trabalham em campos difíceis, distantes de casa e de família. Os que abriram mão da comodidade para levar o Evangelho a povos que nunca ouviram o nome de Jesus Cristo. Esta noite, a saudade pode estar batendo forte, as dificuldades culturais podem estar pesando no coração. Consola-os com tua presença real. Lembra-lhes que o sacrifício presente não se compara à glória futura. Protege-os de doenças, de perseguições, de ameaças físicas e espirituais nos campos em que servem hoje. Sustenta suas famílias que ficaram, cuida dos filhos que crescem longe de um pai ou de uma mãe ausentes. Multiplica os frutos do trabalho deles, abre ouvidos, amolece corações, salva almas pelo poder do Espírito, levanta igrejas parceiras que apoiem financeira e espiritualmente esses guerreiros do reino de Deus fiel. Nesta oração, antes de dormir, cobrimos cada campo missionário com a proteção da tua mão poderosa e forte. Faz que esta noite seja de refrigério para os corpos cansados e de renovação para os espíritos abatidos. Sé a recompensa de cada servo fiel, a recompensa maior que qualquer reconhecimento humano pode oferecer. Senhor, nesta oração vespertina, intercedemos pelos que enfrentam o peso da rejeição nesta noite fria. Os que foram preteridos em processos seletivos, os que foram abandonados por quem prometeu sempre ficar. A rejeição fere de um jeito único e profundo, questiona o valor, abala a identidade, silencia a voz. Mas tu, Senhor, nunca rejeitaste nenhum que veio a ti com coração sincero e com fé verdadeira e humilde. Cada um que o mundo rejeitou, tu acolheste. A pedra que os construtores desprezaram tornou-se a pedra angular. Fala ao coração dos rejeitados desta noite com clareza e com amor. O teu valor não depende da aprovação alheia. Foste criado à imagem do Altíssimo, comprado com o sangue precioso do Filho. Isso é identidade inabalável. Cura as feridas da rejeição. Arranca as raízes de rejeição que distorcem a percepção de si mesmo e dos outros. Abre para os rejeitados portas de aceitação genuína. Comunidades que acolham, amizades que permaneçam firmes. Entregar suas preocupações a Deus esta noite inclui entregar também a dor de ter sido deixado para trás. Faz que este gesto de entrega seja o início de uma nova temporada de pertencimento, amor e bênção verdadeira. Pai, oramos pelos que estão em missão de cuidado, enfermeiros, cuidadores, assistentes sociais incansáveis, os que passam seus dias servindo a outros com abnegação e que chegam ao fim do dia completamente drenados. A compaixão que exercem tem um custo emocional alto, uma fadiga compassiva que poucos conseguem compreender. Renova suas reservas emocionais nesta noite. Senhor, da mesma forma que renova a força para cada novo dia. Dai-lhes o sono profundo e reparador de quem merece descanso verdadeiro depois de um serviço tão sagrado. Protege-os do esgotamento profissional que silenciosamente corrói a motivação e apaga a chama do cuidado. Lembra-lhes que o serviço prestado ao mais fraco é prestado ao próprio Cristo. Essa é a recompensa eterna. Cobre seus lares com paz. Cuida de suas famílias, que às vezes ficam em segundo plano por causa da vocação. Nesta oração vespertina, honramos cada cuidador que esta noite ainda estará de pé quando todos descansam. Permite que eles também recebam cuidado, que apareçam pessoas em suas vidas que os sirvam com amor igual. Sé, Senhor, o restaurador dos que restauram, a fonte que nunca seca para os que sempre estão dando de si. Senhor, intercedemos pelos que nesta noite estão distantes da fé, frios na sua caminhada espiritual. Os que um dia oravam com fervor e hoje mal conseguem encontrar palavras para falar com o Pai Celestial. A frieza espiritual raramente vem de uma só vez. É um esfriamento gradual que acontece sem percebermos.
Mas tu és o Deus que acende novamente o que se apagou, que sopra brasa sobre cinza e faz surgir chama. Envia teu Espírito sobre os que perderam o gosto da oração, que sentem o culto como obrigação vazia e fria. Convoca-os de volta com amor e não com condenação. Tu não desististe deles mesmo quando eles afastaram-se. Usa uma palavra, um encontro, uma música, um momento de silêncio para despertar o coração adormecido agora. Terminar o dia com Deus em oração pode ser exatamente o primeiro passo de quem quer voltar para o Pai. Recebe com braços abertos os filhos pródigos que desta noite decidem olhar novamente em direção ao lar. Celebra o retorno de cada um com alegria, porque há festa no céu por cada ovelha perdida que é encontrada. Céu Pai que corre ao encontro dos que voltam, renovando o amor com graça, misericórdia e abraço eterno. Pai, cobrimos em oração os que vivem em situação de vulnerabilidade social nesta noite que se fecha escura, os que dormirão em condições precárias, em abrigos lotados, sob pontes, em casas sem o básico necessário. A dignidade humana não deveria depender de circunstâncias materiais. Cada pessoa tem valor eterno diante de ti. Desperta em nós os que têm mais, a generosidade ativa que não apenas ora, mas também age com amor concreto. Usa cada organização social, cada voluntário, cada cozinha comunitária como extensão das tuas mãos na terra. Levanta líderes com visão para criar soluções estruturais que mudem realidades e não apenas amenizem dores. Consola os que dormirão com fome esta noite e convoca os que têm o suficiente a compartilhar com alegria. Nesta oração vespertina, declaramos que a causa dos pobres é a tua causa e pedimos para sermos parte dela. Protege os vulneráveis de toda violência, de todo aproveitamento, de toda situação que roube a dignidade. Faz que esta noite seja segura para os mais frágeis, que os anjos do Senhor acampem ao redor dos indefesos. Céu defensor dos pobres, o Pai dos órfãos, o protetor dos que não têm a quem recorrer além de ti mesmo. Senhor, oramos pelos que enfrentam conflitos com seus próprios pensamentos nesta hora de silêncio noturno. Os que temem o momento de apagar a luz, porque é quando as vozes internas ficam mais altas e insistentes. Pensamentos de insuficiência, de fracasso, de medo do futuro que repercutem com uma intensidade paralisante. Mas tu deste espírito não de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Essa é tua promessa. Toma o controle dos pensamentos desta noite, Senhor. Filtra cada ideia com a verdade da tua palavra eterna. Substitui o espiral de ansiedade pela meditação nas tuas promessas, que são sim e amém, em Jesus Cristo. Esta oração, antes de dormir, é um ato de resistência espiritual contra todo pensamento que vem do inimigo. Arma-nos com o capacete da salvação, que protege a mente, e com a paz do Espírito que guarda o coração. Entregar suas preocupações a Deus antes de dormir é um gesto que transforma a qualidade do descanso noturno. Faz que o sono venha suave esta noite sobre os que mais temem os próprios pensamentos na escuridão silente. Sé a voz mais alta nesta noite, mais alta que o medo, mais convincente que a dúvida, mais real que a angústia. Pai, intercedemos pelos líderes espirituais que carregam sobre si o peso das congregações que pastoreiam. Os que ouvem confissões pesadas, os que acompanham o luto alheio, os que consolam em crises sem fim. Os que pregam com fé no púlpito e muitas vezes chegam em casa carregando dúvidas que não podem expressar. A solidão da liderança é real e precisa ser nomeada. Nem sempre quem lidera tem com quem se abrir de fato. Cobre esses servos com tua graça especial, Senhor. Guarda seus casamentos, suas famílias, seus filhos amados.
Renuncia sobre eles a unção para servir sem que o serviço os consuma ou os afaste de ti e dos seus. Dá-lhes comunidades de apoio, amizades onde possam ser vulneráveis sem o peso do papel que representam. Guarda-os da tentação que ataca com mais força os que parecem mais fortes aos olhos das congregações. Nesta oração vespertina, honramos cada pastor, cada presbítero, cada diácono que serve com fidelidade real. Renova a chama do chamado quando o cansaço da obra ameaçar apagar a motivação que um dia foi tão clara. Sé o pastor do pastor, o líder dos líderes, e faz que esta noite de descanso os renove inteiramente em ti. Senhor, cobrimos em oração os que nesta noite enfrentam o medo de dormir por traumas passados profundos. Os que associam a escuridão a memórias dolorosas que o inconsciente insiste em reviver nos sonhos noturnos. O trauma deixa marcas que não se apagam com força de vontade. Precisam de cura que vem de dentro para fora. Mas tu és o Senhor que restaura os anos devorados e que reescreve histórias de dentro do coração ferido. Entra nos sonhos desta noite com tua presença curadora. Transforma pesadelos em espaços de encontro com Deus. Guia cada um ao cuidado terapêutico necessário, sem que haja vergonha em buscar ajuda para as feridas internas. Dai coragem para narrar as histórias que precisam ser narradas a um ouvido seguro e a mãos capazes de ajudar. Arranca pela raiz o medo que prende na memória do passado e impede de viver plenamente o presente com alegria. Esta oração antes de dormir é uma declaração. O passado não tem mais poder sobre mim, pois tu me libertastes. Traz tua paz sobrenatural, especialmente para os que mais precisam desta noite. Os que mais sofreram em silêncio. Sé o restaurador de almas, o curador de memórias, o Senhor que faz novas todas as coisas, inclusive esta noite. Pai, oramos pelos voluntários e intercessores que nesta hora ainda dobram os joelhos em favor de outros. Os que intercederam durante o dia por vidas que nunca saberão que foram sustentadas por suas orações fiéis. A intercessão é uma das formas mais generosas de amor. Gastar seu tempo orando pelo bem de outros é sagrado. Honra, Senhor, cada hora investida em oração por famílias, por nações, por pessoas que nem se conhecem bem. Nesta oração vespertina, pedimos que tu recompenses os intercessores com frutos que possam ver e celebrar. Renova a motivação dos que às vezes se perguntam se suas orações estão fazendo alguma diferença real no mundo. Mostra-lhes respostas. Abre teus céus sobre as situações que eles têm orado e revela o teu poder ao agir. Cria redes de intercessão nas igrejas e comunidades onde cada um fortaleça o outro com fé e com clamor conjunto. Terminar o dia com Deus em oração intercessória é participar da obra mais importante que acontece sobre a terra. Levanta novos intercessores desta noite. Pessoas que ouvirão este chamado e dirão sim com alegria ao Senhor. Sé ouvido, Senhor. Sé ouvido em cada pedido que sobe como incenso diante do teu trono nesta hora santa. Senhor, intercedemos pelos casais que estão prestes a desistir do casamento nesta noite de grande tensão. Os que estão dormindo em quartos separados, os que mal se olham, os que só ficam juntos por causa dos filhos. O casamento foi instituído por ti como aliança sagrada e o inimigo luta para destruir o que Deus abençoou. Mas tu és o Deus da restauração impossível. O que parece morto aos olhos humanos ainda respira diante de ti. Entra nestes lares feridos com tua presença poderosa e arresta a separação que parecia inevitável e definitiva. Desperta em ambos o amor que existiu antes que as feridas se acumulassem e o cansaço tomasse conta do tudo. Cria um momento de conexão inesperada esta noite. Uma palavra, um gesto, um toque que rompa o muro de gelo.
Usa conselheiros matrimoniais sábios como instrumentos de restauração para os casais dispostos a tentar ainda. Nesta oração vespertina, declaramos guerra contra todo espírito de divisão que tenta destruir famílias santas. Faz que esta noite seja o ponto de virada, onde dois corações cansados olhem um para o outro e escolham ficar. Sé o fio invisível que os mantém unidos quando tudo em volta puxar para direções opostas e distantes demais. Pai, cobrimos em oração os que estão em processo de perdão, os que precisam perdoar, mas não conseguem ainda. A teologia do perdão é mais fácil de pregar do que de praticar quando a dor é profunda e a traição foi grande. Não pedimos que eles sintam que já perdoaram. Pedimos que comecem a caminhar na direção do perdão como escolha, porque o perdão não começa com sentimento. Começa com a decisão de não deixar a dor definir o futuro inteiro. Ajuda-os a entender que o perdão liberta primeiro o próprio coração e não necessariamente o ofensor que errou. Faz o processo ser sagrado e progressivo, sem pressão de cronograma, mas com a certeza de que é possível avançar. Envolve-os com comunidade sábia que os apoie neste caminho sem minimizar o que sofreram e o quanto dói ainda. Entregar suas preocupações a Deus inclui entregar a amargura, e é um gesto que liberta de correntes pesadas. Honra cada passo dado em direção ao perdão, por menor que seja, cada passo conta e é visto pelos teus olhos. Esta noite de oração marca um avanço no coração de quem carrega o peso de uma ofensa que ainda não soltou. Sé o Pai, que perdoou primeiro, o modelo perfeito para todos nós que aprendemos a perdoar olhando para Jesus Cristo. Senhor, oramos pelos jovens adultos que navegam nesta geração sem bússola moral e sem referências sólidas. Os que cresceram em lares fragmentados e não sabem o que é uma relação saudável e duradoura de verdade. Os que foram expostos cedo demais a conteúdos que distorceram sua visão de amor, de beleza e de identidade. Mas tu podes reescrever histórias, restaurar identidades feridas e estabelecer novos fundamentos de vida. Levanta ao redor de cada jovem vulnerável adultos íntegros que sejam modelos genuínos de caráter e de fé. Usa comunidades de fé, grupos de jovens e amizades sanas para ancorar os que estão à deriva nesta geração. Protege-os das armadilhas digitais que prometem conexão e entregam isolamento, que prometem amor e entregam dor. Desperta em cada jovem o desejo de construir sua vida sobre fundamentos eternos e não sobre tendências passageiras. Nesta oração vespertina, cobrimos cada jovem que está assistindo. Seja onde estiver, saiba que não está só. Fala ao seu coração com clareza. Há um propósito para a sua vida que vai muito além do que qualquer rede mostra. Sé o Pai que cada um precisou ter, o modelo que faltou, a voz que diz com amor: você foi criado para o bem. Senhor, estamos gratos porque tu sempre nos escutas. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite, conscientes de que estamos sob tua proteção. Cada noite seja um momento de renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos em tua presença e colocamos nossa confiança completamente em ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.